Ponto de partida de sexta-feira, aquele no qual eu pego sem script, sem um teleprompter aqui na minha frente, não tem nada, em que eu pego comentários de vocês, provocações, perguntas e depois de ter feito uma seleção eu encaro e respondo conforme me vem à cabeça. Meu vídeo de segunda-feira tratou daquilo que eu chamei da Lei de Anistia 2.0, que no fim das contas é a velha papagaiada de sempre, né? No fim das contas, o que acontece ali? Os militares têm um histórico, desde o final do século XIX, de aplicar golpes de Estado no Brasil e depois, quando dão certo ou quando não dão certo, quando eles saem, negociam algum tipo de anistia, algum tipo de perdão, e nunca nada é investigado, nunca ninguém é punido. A gente tem de interromper esse processo. É evidente que uma pressão por uma anistia nova está começando. Não podemos ter revanchismo, aquelas coisas todas. Não pode. A gente tem de civilizar as nossas Forças Armadas no Brasil, e isso só vai acontecer se aqueles que de fato trabalharam para apiar a democracia, se essas pessoas forem de alguma forma punidas com rigor da lei, nada mais do que a lei. O ponto de partida de quarta-feira foi um pouco diferente. Foi uma leitura do nosso novo manifesto. A gente renovou nosso manifesto. Os valores são essencialmente os mesmos, mas as ênfases talvez mudaram em grande parte por uma questão de defesa da democracia que é necessária. E um dos comentários bem provocadores que vieram nesse vídeo sobre a democracia, eu acho que vale ser lido. Vamos abrir com ele. O historiando. Pedro, junto com sua explicação sobre as inovações do mundo, há também uma negação das construções passadas. Nesse sentido, parece haver uma ideia linear de evolução histórica, de forma que as coisas evoluem positivamente de acordo com o tempo que corre. Sinto lhe dizer, mas essa é uma ideia de uns séculos passados, mais precisamente do século XIX, quando o positivismo era a corrente sociológica dominante. A palavra que mais aparece em seus vídeos e escritos é democracia, e isso poderia parecer ótimo se não fosse a tentativa de valorizar algo por meio de quantidade e não qualitativamente. Em outras palavras, o que você quer dizer com democracia? Apesar de toda a sua provocação, apesar de provavelmente a gente ver essas coisas muito diferentes, a sua pergunta, você tem toda a razão, é fundamental. O que eu quero dizer com democracia? Explique o seu conceito. Caso contrário, é uma palavra vazia repetida à exaustão. De onde vem a conclusão de que a alternância de poder faz a democracia evoluir? Você pode apresentar dados concretos que confirmam sua teoria? A democracia socialista é diferente da democracia liberal, que é diferente da democracia ateniense. Ou seja, é preciso precisão teórica. A mera convivência, coexistência dos antagônicos não representa muito avanço. É fundamental, mas me parece raso para o futuro. Não é preciso escolher entre dois, mas é preciso ter rigor teórico e metodológico. O historiando, vamos lá. Tá, isso aqui são vídeos na internet de análise política. Eu não estou fazendo um paper acadêmico, tá? Eu não estou fazendo ciência. Então, embora eu tente ser rigoroso, sim, e tente sempre cercar de onde vêm minhas ideias, eu não estou pretendendo aqui rigor científico, não, tá? Em momento algum. Não. Às vezes você parece estar querendo isso, mas vamos lá. Positivismo, cara, me tira dessa. De positivista não tem absolutamente nada. O que talvez você tenha identificado aí é uma coisa meio hegeliana, né? O Hegel tinha essa ideia que vai influenciar muito Marx, por exemplo, né? Que é a de que a gente está em busca de algum tipo de sistema de gestão, sistema político, algum tipo de regime de organização da sociedade ideal. E aí dá uma certa noção de uma história que caminha para frente e tal. Toda a ideia do Marx, né, da ditadura do proletariado, tudo mais, que depois das revoluções liberais vem a revolução comunista, né? Tudo isso é muito hegeliano. O Marx era positivista também? Não era, né? Agora,
A minha âncora é um pouco diferente, né? Evidentemente eu não sou marxista. Agora, o Francis Fukuyama, que é professor no departamento de política, é, no qual eu estudei alguma ciência política no meu ano de pós-graduação nos Estados Unidos, ele é certamente uma influência muito pesada em mim. E o Fukuyama faz muito esse argumento de que a democracia parece ter sido o melhor que alcançamos até hoje. O sistema que, quando você faz uma análise, enfim, existem análises dessas feitas, eu não procurei nenhuma em particular, mas quando você pega as democracias que nós temos hoje, o que você percebe é que existe no arco do tempo uma melhora qualitativa real da qualidade de vida delas. Isso é mais fácil você medir nas democracias mais estáveis, né? Que já eram de alguma forma democráticas e no século XIX, embora evidentemente o que a gente chamasse de democracia no século XIX seja muito diferente do que a gente chamava de democracia na primeira metade do século XX, que é muito diferente do que a gente chamava de democracia na segunda metade do século XX, e que é diferente, evidentemente, daquilo que a gente chama de democracia hoje. O próprio conceito se desenvolve com o passar do tempo e por conta muito das possibilidades que a própria democracia abre. Eu citaria, aí nesse sentido mais que o Fukuyama, para definir, eu gostaria de citar dois caras, dois filósofos. Na verdade, um deles talvez fosse um pouco mais um filósofo do que qualquer outra coisa, o outro um pouco mais um sociólogo, talvez, cientista político. De certa forma, ele é o segundo cara, é o fundador da ciência política americana. Mas o primeiro é um filósofo chamado John Rawls. O Rawls ele pega duas ideias básicas, né? Um o princípio das liberdades básicas equivalentes, que é a ideia de que num sistema democrático você garante para os cidadãos liberdades essenciais de forma equivalente para todos. Quer dizer, todos têm o mesmo direito de se reunir com outras pessoas para se organizar em busca dos seus objetivos. Isso pode ser uma empresa, isso pode ser uma ONG, isso pode ser um partido político. Todos têm o direito de se manifestar, né? Você tem aqueles direitos essenciais que devem ser garantidos de forma equivalente para todo mundo. E sim, você poderia se virar e falar: mas isso aqui não acontece de fato no Brasil. Não acontece. A gente tem uma democracia muito perfeita. A segunda coisa que o Rawls traz também, o princípio da diferença, né? Que é o seguinte: partindo do princípio de que desigualdade sempre haverá de alguma forma nas sociedades, você tem de organizar a coisa de forma que as pessoas em maior desvantagem tenham... As pessoas em maior desvantagem, por conta da desigualdade que sempre haverá em algum nível numa sociedade, essas pessoas com maior desvantagem no jogo, elas precisam de alguma forma serem compensadas para que você consiga construir um ambiente no qual as oportunidades sejam o mais parecidas para todos que seja possível. No fim das contas, o que eu estou falando aqui não pode o CEP em que você nasceu determinar que tipo de oportunidade você tem na vida. E aí entra, evidentemente, funções para o Estado, como de saúde pública, como de segurança pública, como educação. Educação é um problema gigante aqui no Brasil, porque educação, no fim das contas, é um grande equalizador, né? É aquilo que te dá, de fato, a oportunidade. Aí entra também questões como transporte, habitação, acesso a esgoto, acesso à energia, acesso à internet. Né? O Rawls trabalha com esses dois princípios. Eu acho que se a gente está falando de democracia, esses dois princípios têm que estar estabelecidos. Né? As pessoas têm um conjunto de liberdades essenciais equivalentes, todo mundo tem acesso ao mesmo conjunto de liberdades essenciais. E você tem que, na sociedade, ter esse tipo de equilíbrio que garanta a igualdade de oportunidades para aquelas pessoas que,
por motivos diversos, têm menos acesso à oportunidade, né? Aí o segundo cara, que é esse cientista político, de certa forma, um sociólogo que fundou a ciência política americana, que é o Robert Dahl, o apelido dele era o Viking. Ele estudava democracia especificamente. E muito do que a gente entende por democracia vem... ele prefere, inclusive, chamar de poliarquia, o governo de muitos. Mas o que o Dahl... Acho que o Dahl é meio que o fundador do estudo da democracia contemporânea, né, do que a gente chama de uma democracia. E aí ele estabelece alguns critérios que me parecem também essenciais. Você tem que ter... as pessoas que governam têm que ser pessoas eleitas pela sociedade em geral. Aí você tem que ter eleições que sejam livres, justas e frequentes. Ou seja, elas têm que ocorrer em intervalos regulares, elas têm de ser justas, ou seja, a oposição tem de ter tanta oportunidade quanto o governo, ou o mais próximo possível de oportunidades que o governo tem de chegar ao poder. E essas eleições têm de ser livres, ou seja, todo mundo, ou quase todo mundo, você sempre pode ter algumas pessoas que por algum motivo foram condenadas a perder seus direitos políticos, mas quase todo mundo tem o direito de se candidatar e tem o direito de ser votado, né? Quer dizer, você pode votar e você pode ser votado. E então o governo é organizado, né? Os poderes legislativo e executivo são organizados por pessoas que são eleitas. E número 2, você tem que ter eleições que aconteçam em intervalos regulares, curtos, em geral de 4 em 4 anos, né? Em boa parte das democracias ocidentais, nos parlamentarismos é um pouco diferente. Tem que ser justas e tem de ser livres. Aí você tem de ter o estabelecimento da liberdade de expressão. Por que liberdade de expressão? Porque, no fim das contas, as pessoas têm de poder discutir livremente a respeito de política, a respeito do que o governo está fazendo. Você tem que ter essa garantia, e não importa que governo está lá. Se você não tem a garantia de poder debater livremente, você não pode convencer as pessoas do seu ponto de vista ou ser convencido pelas pessoas do seu ponto de vista. Sem essa liberdade essencial, não é possível, não é viável uma democracia. As pessoas têm de ter... Eu já estou em 3, né? Governo de eleitos, como é que são as eleições, liberdade de expressão. 4º ponto do Dahl: alternativa de acesso à informação. Ou seja, você precisa ter acesso à informação a respeito do que acontece no governo e você precisa ter algum tipo de variedade de meios de informação. Quer dizer, pontos de vista diferentes, grupos diferentes. Se você não tem esse tipo de... Quer dizer, os sindicatos têm de ter voz. A direita tem de ter voz, a esquerda tem de ter voz, os médicos têm de ter voz. Todo mundo que quer ter voz precisa poder ter voz. E as pessoas precisam poder ter acesso a meios de informação diversos. Se você não tem acesso à diversidade de meios de informação, você não pode, de fato, dizer que você está numa democracia. Aí, 5º de 6, autonomia de... Ou de 7, não, 5º de 6. Autonomia de assembleia. Que aí bate naquela coisa do Rawls também, né, que de certa forma fala isso nos direitos essenciais, né? Que é essa liberdade de você se organizar. É a liberdade de você se organizar com um grupo de pessoas que tem o mesmo problema econômico que você tem, que tem a mesma profissão que você tem, que tenham as mesmas ideias que você tem, que morem no mesmo bairro que você tem. Não importa muito o critério de organização, você tem que ter liberdade de se organizar para construir um movimento em direção a aprovar uma determinada lei. Aprovar uma determinada lei, uma regulação, mudar alguma coisa, questionar algum ponto, se organizar e se candidatar, né? E, por fim, o 6º ponto é cidadania
inclusiva. Por que cidadania inclusiva? Porque a ideia de uma democracia, e isso é uma coisa muito recente na história das democracias, né? É que toda pessoa adulta tem que fazer parte desse jogo. Tem que ter, de alguma forma, acesso a ter voz. Então, se você está me perguntando como é que eu desenho o que uma democracia é, eu citaria esses três caras, Francis Fukuyama, John Rawls, Robert Dahl. Você vai se virar e talvez questionar um pouco, sua lista é muito americana. É uma lista muito social-liberal americana. É onde eu estudei, né? E isso, evidentemente, influencia muito. Mas, sabe, se você vai, sei lá, um Anthony Giddens na Inglaterra, tal, se você começa a pegar autores europeus, me parece que o Fukuyama talvez seja um pouco mais polêmico, mas o Rawls e o Dahl, eu acho que Norberto Bobbio não ia ter problema com nenhum dos dois. Certamente o Bobbio não tinha italiano, né? O Giddens não teria, tal. E aí você está falando, tá falando do Bobbio, tá falando do Giddens, portanto, social-liberal, né? O Giddens preferia dizer que era a terceira via, né? A nova social-democracia e tal. Eu estou falando de uma democracia liberal. Eu certamente estou falando de uma democracia liberal. Eu não estou falando de uma democracia socialista que é uma coisa utópica que nunca existiu, né? Eu certamente não estou falando de uma democracia ateniense que era essencialmente uma aristocracia, né? Você tinha um número muito pequeno de pessoas e só homens que tinha acesso a voto e tudo mais. Eu estou falando de uma democracia liberal e não é que eu ache que a democracia liberal seja a melhor coisa que existe. Cara, construir uma democracia liberal é muito difícil. A gente no Brasil não tem uma democracia liberal. A democracia liberal americana vive um momento de franca deterioração. Você tem democracias liberais melhores estruturadas nos países nórdicos, evidentemente. Aí a gente pode sempre argumentar, mas fizeram isso com grana que veio da exploração nos séculos XIX e princípios de XX de países pobres, e tem muita razão nisso. Tal. Eu não estou tentando desenhar esse jogo todo como um jogo perfeito, porque não é um jogo perfeito. Em essência, é o melhor que a gente conseguiu construir até agora. E se em algum momento construirmos algo melhor, simbora, vamos lá. Não acho ruim, não, acho bom, sabe? Mas positivista não. Talvez, como diz o Fukuyama, um pouquinho hegeliano. Tá bom? Gente, vamos lá? Olha, a edição que os assinantes premium do meio vão receber amanhã tá muito especial. E é um pouco diferente pra gente. A gente fez uma entrevista com o professor Michael Sandel. O professor Sandel é um professor de filosofia da Universidade de Harvard. Ele tem um curso sobre justiça, que é literalmente o curso mais badalado da Universidade de Harvard. É autor de vários livros que são livros fundamentais, e ele vai estar aqui no Brasil por conta disso. Ele nos deu essa entrevista e ela é diferente pelo seguinte: os assinantes premium do meio vão ter acesso à entrevista de duas maneiras diferentes, vão poder ver esse material de duas formas diferentes. Uma em texto, a entrevista transcrita, devidamente editada, tudo mais, e outro é em vídeo. O professor a gente gravou essa entrevista em vídeo com o professor Sandel, e quem preferir assistir a entrevista com legendas em português também vai poder assisti-la em vídeo. A Flávia Tavares, que é editora executiva desse material premium,
ela conduziu a entrevista e eu queria ler para vocês como que ela descreveu hoje na newsletter o material. Sandel é autora, entre muitos outros, de Justiça, Fazendo a Coisa Certa e O Descontentamento da Democracia, obra que ganhou uma atualização para incluir uma análise da presidência de Donald Trump. Em ambos, ele aponta como uma visão de mundo centrada tão somente numa economia de mercado, desligada das muitas vezes difíceis discussões morais sobre como recompensar indivíduos, estimular a dignidade do trabalho, produzir cidadãos mais completos, nos afastou uns dos outros e pôs em risco a escolha democrática. É hora, ele argumenta, de devolver esses debates ao fórum público. E é possível fazer isso sem cair na armadilha de dividir debates morais entre bem e o mal, com um viés hipernacionalista e autoritário. Mais que isso, se a sociedade civil se empenhar em promover essa troca em plataformas digitais, elas podem ajudar e finalmente entregar a promessa de nos tornar uma comunidade global. Esses são temas muito caros ao meio, esses são temas que, vocês sabem, eles refletem muito o nosso manifesto, os nossos valores. E como é que faz isso, hein? Assinante do meio vai ter acesso a essa entrevista. É uma entrevista muito especial, é um cara muito especial. E a Flávia teve essa conversa, ela ficou... Gente, na boa, leiam, assistam. R$ 9,90. Mamão com açúcar, né? Eu sou o Pedro Doria, editor do Meio. Esse é o ponto de partida. Às vezes dá um certo cansaço dessa visão, tipo, tem o time do bem, tem o time do mal, e no mesmo vídeo tem a turma da direita dizendo cada vez mais lulista, tem a turma da esquerda dizendo fascista, às vezes em termos mais gentis, né? Ex-Neitan. Engraçado que vi o Pedro defendendo a liberdade de imprensa da Jovem Pan e do Monark, mas não vi nada em defesa do ICL e Pública, que sofrem ataques e tentativa de censura pelo Lira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está metendo processo e tentando calar tudo quanto é veículo pequeno que fala principalmente das denúncias que a mulher dele fez de violência conjugal e tudo mais, que são, cá entre nós, denúncias profundamente incríveis. E sim, é uma tentativa de censura. E sim, há juízes coniventes com esta tentativa de censura. E não, eu não gravei nenhum vídeo a respeito disso, embora eu tenha amigos que trabalham na Pública e que trabalham no ICL. Sabe, gente, você junta o material que eu produzo aqui pro YouTube e o material que eu produzo pro Shorts do YouTube, pro Instagram, eu gravo coisa pra cacete sobre assuntos os mais diversos. Em geral, mas não sempre, e não apenas, concentrado em tecnologia e concentrado em política, talvez mais política do que tecnologia, mas eu não gravo sobre tudo, eu não opino sobre tudo, é muita coisa acontecendo o tempo todo. O fato de eu não comentar sobre alguma coisa, eu não falei nada sobre o Monark essa semana, entende? Eu gravei, na minha vida, uns 3 vídeos sobre Monark, uns 2 vídeos sobre a Jovem Pan, e a maioria desses vídeos criticando o Monark, criticando a Jovem Pan. Agora, eu falei que eles têm direito, o Monark tem direito à liberdade de expressão. Eu acho que tá passando do limite o calar a boca do Monark. Chegou ao ponto da censura prévia. Você não está punindo o cara pelo que ele falou no passado, você está impedindo o cara de se manifestar. Eu acho que isso é um cerceamento de um direito fundamental do cidadão. Você está calando o futuro, você não está calando, você não está
atacando o que foi dito no passado. Eu acho que isso é um problema. E no caso da Jovem Pan, o que eu falei é muito simples. Eu sou contra você caçar a licença da Jovem Pan. Eu sou contra você tirar a Jovem Pan do ar. Eu sou a favor de você punir as pessoas, entendeu? Que tomaram decisões de botar essa emissora a favor de um golpe de Estado ao longo de 2022, ao longo de 2021. Entendeu? Eu acho que tem muito problema no que foi feito na Jovem Pan. Mas as pessoas devem ser punidas. A emissora pode ser punida, pode ser multada, muita coisa pode acontecer. Eu sou contra, acho que é um erro fundamentalmente a gente tirar a Jovem Pan do ar. Eu acho um erro tirar a Jovem Pan do ar, entre outras coisas, pelo seguinte: a gente precisa de meios que falem com bolsonaristas, que falem com essas pessoas que foram perdidas para a extrema-direita. E uma Jovem Pan devidamente punida que entenda que quando ela mente abertamente, quando ela faz campanha a favor, essencialmente, de um movimento que vai desembocar, que é a preparação para um golpe de Estado, ela está cometendo crimes. Quando ela desinforma no meio de uma pandemia, ela está cometendo crimes. Esse tipo de punição, a punição por estes crimes em particular, não só servem como uma lição importante, é a mesma coisa que prender os generais, entendeu? Que participaram da tentativa de golpe de Estado. Isso ensina o Exército. Isso ensina a emissora. E a gente não perde uma emissora que tem acesso a um grupo ao qual é importante chegar. Entende? Então, sabe, desculpa, o que você está fazendo é transformar as coisas que eu falo numa caricatura. Eu não sou contra você punir o monarca por qualquer crime que ele tenha cometido, pelo contrário. Eu não sou contra você punir as pessoas que cometeram crimes na Jovem Pan. Muito pelo contrário, eu acho que é necessário punir. Mas aí você fala, ah, não, defende aquilo ali, mas não defende isso aqui. Não é verdade. Não é verdade, entendeu? Ou você não está prestando atenção no que eu estou falando, ou você tem um problema cognitivo e só consegue... Você ouve. Olha, muita gente tem esse problema cognitivo que não tem nada a ver com falta de inteligência. Rigorosamente nada a ver com falta de inteligência. Muita gente inteligente está capturada por uma máquina maluca que, em essência, faz o seguinte... Não importa o que as pessoas falam, todas as nuances são perdidas. Ah, se defendeu X, então é do time Y. Se defendeu Y, é do time H. O mundo não funciona assim. Ninguém funciona assim. Você não funciona assim. Entende? Que saco. É difícil, eu sei, é o trabalho. É o trabalho, não tem jeito. É o trabalho porque o trabalho do jornalismo nesse mundo que a gente está vivendo se tornou essa coisa de repetir, o jornalismo analítico principalmente, né? Repetir, fazer o argumento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Porque aos poucos vai entrando na cabeça das pessoas que existem nuances. O mundo não é dividido em azuis e vermelhos. Tem todo um arco-íris, sabe? Essa aqui é daquelas armadilhas, entendeu? É daqueles momentos em que eu, obviamente, não... Que obviamente não... obviamente não consegui me expressar direito porque eu não fui compreendido, mas vamos lá. É importante. André Bushignani,
Desculpa, André, eu não sei exatamente como é que... Eu tô achando que é um italiano aqui, Bushignani. Enfim, perdoe não estar sabendo pronunciar seu nome. Pedro, vou fugir um pouco do assunto desse vídeo e me queixar aqui, se me permite, porque não encontrei outro meio, do que entendo ser sua implicância com o interior. Para o primeiro, quero deixar claro que ser chamado de caipira até me dá orgulho. Em mais de uma oportunidade, você afirmou que a representação política brasileira é distorcida porque os interioranos votam em candidatos locais, não se preocupando com questões ideológicas. Na sua coluna do Estadão de hoje, é uma coluna que sai tanto no Globo quanto no Estado de São Paulo, você dá a entender que a tentativa de hackeamento das urnas eletrônicas é mais ridícula ainda porque o hacker é do interior. Se ele fosse da capital, seria menos ridículo? Ele me pergunta. Você conhece Araraquara, onde o fulano reside? Ou melhor, adaptando seu bordão, você conhece o interior de São Paulo, onde se situam 3 das melhores universidades da América Latina, onde estão 8 das 10 melhores rodovias do país, onde estão as cidades menos violentas do Brasil? Você sabia que das 10 cidades com maior IDH do Brasil, 3 são no interior de São Paulo? Você sabe onde a cervejaria Estrela Galícia abriu sua primeira fábrica fora da Espanha, investindo 2 bilhões de reais, equivalente a 5% do orçamento do Rio de Janeiro? Resposta: Araraquara. André, minha mulher é de Bauru, cara. Minha mulher é nascida e criada em Bauru. É o R retroflexo que a gente costuma dizer e chamar de o sotaque caipira é, é do linguajar frequente na minha casa. Minha mulher não só é de Bauru, como é formada por uma das universidades que você cita. Ela se formou na Universidade Federal de São Carlos. E se eu conheço Araraquara, eu conheço Araraquara. Já fui bem mais que uma vez a Araraquara. Já dei palestra em Araraquara. Eu já tive no interior de São Paulo, o quê? 3 vezes, talvez 4 esse ano. Eu vivo viajando, né? Eu tô dentro de avião o tempo todo e um dos lugares para os quais eu mais vou é o interior de São Paulo. Então eu conheço profundamente o interior de São Paulo. Um dos lugares que a minha família mais gosta de passar férias é em Brotas, no interior de São Paulo. É, acho que o aeroporto de Campinas é possivelmente um dos aeroportos onde eu já posei mais na vida. Então, dentro. Só o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu conheço o interior de São Paulo, eu gosto do interior de São Paulo, e uma das minhas ambições, por diversas razões, tal, uma das minhas ambições para o ano que vem, inclusive, é conseguir estar em Barretos para a festa do peão, porque eu quero fazer uma super reportagem, tanto em vídeo quanto em texto, sobre o que é a festa do peão. Eu acho que tem histórias interessantes para serem contadas a respeito da festa do peão que não são contadas. E o livro que eu estou escrevendo agora, que é uma história da Nova República, que está muito espelhada no curso que eu estou dando, nos cursos do meio, está diretamente relacionada a esse fortalecimento não só do interior de São Paulo, mas do interior do Paraná, do interior gaúcho, o fortalecimento do centro-oeste, do Triângulo Mineiro, que aliás é outra região que eu frequento pra cacete, né? Que é justamente esse Brasil do agro. Eu sei que nem todo o interior de São Paulo é agro, porque existe um estranhamento entre os dois Brasis, né? O Brasil tradicional, por que eu estou chamando esse de Brasil tradicional? Porque o Brasil sempre se pensou como Recife e Salvador, Minas, São Paulo capital, Rio de Janeiro, Porto Alegre. O Brasil sempre... Brasília, depois que Brasília apareceu, né? O Brasil sempre se pensou como o que é profundo, o que é arte, o que é sofisticado, vem desses lugares. E meio que o resto é o resto, né?
E, de repente, um dos grandes fenômenos da Nova República é justamente isso que você está descrevendo, né? Esse enriquecimento do interior de São Paulo, do Centro-Oeste, do Triângulo Mineiro, essa sofisticação crescente do ponto de vista tecnológico, industrial, dessa região, que é a região do R retroflexo, né? Não é à toa que em boa parte desses lugares você tem essencialmente esse mesmo sotaque, que é o sotaque caipira. Esse é o termo técnico, inclusive, o termo que o pessoal, os linguistas da USP, que classificam os sotaques brasileiros, eles falam justamente desse sotaque, como você bem caracteriza, é o sotaque caipira, que é o sotaque que a minha mulher usa, que a minha mulher tem. Eu tenho esse sotaque carioca carregado, mas ele não é o único sotaque aqui em casa, não. E o que eu acho que você não compreendeu é o seguinte: o que faz do hacker de Araraquara ridículo não é o fato de ele ser de Araraquara, não. O que faz do hacker de Araraquara ridículo é o fato de que ele não é hacker. É o fato de que ele é um cara que aprendeu meia dúzia de truques na internet e invade sistemas a partir disso. Mas ele não consegue quebrar nada que seja sofisticado. O fato de que ele é um hacker de Araque, não de Araraquara, mas de Araque, e que ele quebrou a segurança do sistema do Deltan Dallagnol, que a Carla Zambelli acreditou que o cara fosse de alguma forma sofisticado. Esses fatos mostram que eles são ridículos, entendeu? Por não entenderem que, cara, na boa, esse cara é um amador, esse cara na verdade é um estelionatário. Não é ser de Araraquara que faz ele ridículo. E o meu ponto a respeito do desbalanço do Congresso não é o fato de ter mais deputados sendo eleitos pelo interior do que pelas capitais. O problema é que o desbalanço é um problema de proporcionalidade. Mais brasileiros vivem em grandes capitais do que no interior. E, no entanto, o interior elege muito mais parlamentares do que as grandes cidades. Então, existe uma super-representação do interior e uma sub-representação das capitais. O problema é que está desbalanceado. Aliás, o estado de São Paulo, e aí não tem nada a ver com o interior, é o estado que mais sofre com isso. Nenhum estado brasileiro, para o tamanho da sua população, é tão subrepresentado quanto o estado de São Paulo. Entendeu? Porque tem um topo de um número de deputados que você pode eleger, e São Paulo poderia ter quase que o dobro dos deputados se fosse uma questão de proporcionalidade. Isso não é trivial de resolver, não, tá? Agora, existe um problema de subrepresentação das capitais, e isso prejudica imensamente uma certa justiça da maneira como o país se organiza, sabe? E eu acho que isso é um problema, esse desbalanço. Entende? Mas é um problema por uma questão de justiça, por conta de proporcionalidade. Quando eu falo que o eleitor do interior vota de uma forma diferente do que o eleitor da capital, não é porque um seja melhor do que o outro. É que o fato de que o eleitor do interior concentra os seus votos numa quantidade muito pequena de candidatos e o eleitor da capital distribui o seu voto para uma quantidade muito grande de candidatos é um dos principais determinantes para que esse desbalanço aconteça. Para que o interior eleja proporcionalmente uma quantidade muito maior de deputados do que as capitais. Percebe? Então o problema não é de forma alguma com o interior versus capital, que um é ruim, o outro é bom. O problema é que existe um desequilíbrio. Mas, bicho, é que você não me conhece. Se você me conhecesse, você saberia o quanto que eu gosto da Lia imensamente. Eu sou casado com o interior de São Paulo.